elas, eu aconselho de uma forma, eu oro por elas de alguma forma, que elas saem mais leves ou elas saem mais pesadas. Fala, meu Deus. Amém? Irmão, eu já fui uma pessoa muito pessimista, muito, como é que fala? Racional demais. E a pessoa vinha, eu dava uma análise assim dos dados da pessoa. Olha, você está desse jeito, você vai quebrar, desse jeito vai... Irmão, comecei a mudar isso, porque eu entendi que o futuro que Deus tem para nós é de bênção, está lá em Jeremias. O futuro que Ele tem é de bênção, é de coisas boas. Então, se um irmão aqui da igreja, por pior que ele esteja, se ele chegar a mim, eu vou trazer uma cultura de leveza para ele. Esse é o reino de Deus. Quando você busca Ele em primeiro lugar, todas essas coisas são acrescentadas. Você está entendendo? Diga amém. Então, como a gente viver essa cultura da leveza e passar isso para as pessoas, na nossa célula, para os nossos discípulos? Será que você está pressionando muito seus discípulos? Será que está pressionando muito a sua célula? Será que você está pressionando muito o seu pastor? A sua mãe, o seu pai, o seu cachorro? Eu não sei. Eu só sei que Deus fala com pessoas, amém? Então Ele está falando com a gente. Então a primeira coisa, fala assim comigo, não coloque, essa tem que ser alta, não coloque peso nas pessoas. Tire. Olha só. Não coloque peso nas pessoas, tire. Então se alguém chegar em você, alguém que você gosta muito, que tem te ajudado na célula, por exemplo, ou que tem te ajudado, ou um funcionário seu, às vezes você é empresário, tem um funcionário, em vez da pessoa, quando a pessoa vier querendo desistir, não acaba com ela não. Às vezes ela tem que voltar mais leve, fala assim, mais leve. Então esse dia uma pessoa chegou e falou assim, não quero fazer mais parte disso, daquilo outro. Eu falei, meu irmão, tranquilo, fique em paz. Sabe por quê? Porque Deus ainda vai te usar. Amém? Fique em paz. Não coloca peso não, tira. Da mesma forma, se tem pessoas na sua equipe que você lidera e você vai colocando uma opressão, cuidado. Eu já fui assim também. Cuidado para você não virar faraó, amém? Faraó, quando Moisés chegou nele, falou, olha, Deus mandou eu pegar o povo hebreu e levar 3 dias no deserto para eles adorarem no Monte Sinai. Você deixa? Ele falou, peraí só um minutinho, Moisés, esse povo está com muito tempo. Aí chamou o capataz e falou, olha, a partir de hoje você dobra a carga deles, tira a palha deles, eles vão trabalhar mais ainda. Será que a gente está sendo faraó na vida das pessoas? As pessoas precisam, às vezes elas chegam assim, debilitadas, porque na casa delas não tem comida, ou porque o casamento está destruído, e a gente, ao invés de olhar o todo, a gente olha para a pessoa e esmaga ela. Fala assim comigo, não coloque peso, tire. Jesus disse assim, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Na época de Jesus, meu irmão, na época de Jesus, principalmente na época de Jesus, ele combateu uma religião, uma religiosidade chamada fariasismo. Os fariseus, fala assim, os fariseus, era um povo que pegou a lei de Moisés e colocou um monte de costume que não estava nem nas escrituras. Eles colocaram, fizeram os comentários na Torá, nos profetas, inventaram um monte de coisa e pressionaram o povo. Olha o que Jesus falou sobre eles em Mateus 23, verso 1 ao 4. Então, eu vou ler rapidinho. Você pode anotar aí, Mateus capítulo 23, verso 1 ao 4. Então Jesus disse à multidão e aos discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe, mas não façam, obedeçam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Olha só. Mas não façam o que eles fazem, pois eles não praticam o que pregam. Eles colocam fardos pesados nas pessoas, nos ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Amém, irmãos? Não adianta, irmão, você colocar um peso na pessoa que nem é bíblico. Cuidado com isso aí. Cuidado para a gente não criar, às vezes com boa intenção, criar motivo para a pessoa esvaziar. Diga aleluia. Diga amém.
Seja bíblico. Seja bíblico, tem que ser bíblico. Mas toma cuidado com os excessos, amém? Porque muitas pessoas estão se espelhando, eles olham para você, eles te admiram. Carminha, eles olham para você e falam, nossa, queria ser igual a Carminha. Entendeu? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, a cultura da leveza. Eu quero fazer uma dinâmica com você aqui, ó. Eu vou contar até 3. Você vai falar seu nome bem alto. Só que seu nome completo. Tá? Mas tem que falar bem alto, vai. 1, 2, 3. Alguém entendeu alguma coisa? Não entendeu? Agora eu vou contar até 3. Eu quero que você fale o nome do seu Salvador. 1, 2, 3. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Enquanto a gente continuar falando de nós, eu faço, Deus me usa, eu consigo seguir, eu não sou pecador, enquanto você mostrar você para os seus discípulos, para a sua cela, você vai estar colocando peso nas pessoas. Comece a falar dele, comece a falar de Jesus, fala mais de Jesus que de você. Na sua cela, as pessoas têm que aprender, na sua cela, no seu discipulado, a orar sozinha. Para de centralizar. Olha, não, eu preciso de uma bênção, mas primeiro, eu não posso chegar a Deus. Primeiro eu tenho que falar com o irmão. Irmão, calma aí. Foi isso que Jesus quebrou. Foi esse muro. Foi esse véu que ele rasgou. Você é um canal, diga aleluia. Para de atrair as pessoas para você, porque você é falho. E quando você falhar, grande vai ser a ruína da pessoa, porque você não é rocha, você é só areia, você é só pó da terra. Você não é rocha não, a rocha é Jesus. Enquanto você fingir que é rocha, as pessoas vão subindo aqui, ó. E você, não, eu dou conta, eu consigo, pode deixar que aqui eu não passo problema, meu casamento nunca vai ter problema, tal. Meu irmão, você vai cair, vai derrubar um monte de gente, porque você colocou pessoas em você. Toma cuidado com isso. Outra coisa para a gente alcançar essa cultura da leveza, fala assim comigo, seja inspirador e não pressionador. Não tente convencer as pessoas a fazer a obra à força. Não tente. Sabe, irmão, Jesus, ele nunca forçou ninguém. Você vê, cara, é incrível, você vê o evangelho, tanto que Jesus era incrível. Eu quero ler um fato com você em Lucas 5, verso 8 ao 11. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Eu queria que você abrisse comigo. Verso 8 ao 11. Olha o que diz a Bíblia. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Verso 9. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Verso 10. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E ele então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Irmão, isso aqui é incrível. Sabe aquela história, quem são as pessoas que quando você vai atravessar a rua, elas atravessam com você, sem você forçar, sem você ter que, implorar? Quem são? Amém? Aí você vai falar, ninguém. Então falta inspirar mais e pressionar menos, diga aleluia. Diga amém. Diga, isso é para mim, Jesus. Se a gente soubesse, irmão, o poder que tem servir as pessoas, a gente nunca mais ia pedir nada. As pessoas iam fazer. Amém? O meu discipulador me ensinou uma coisa interessante. Ele falou assim, todas as vezes que você tiver com alguém, descubra a porta do coração dessa pessoa. Toda pessoa tem uma porta. Às vezes é uma porta familiar, financeira. Você quer alcançar uma vida de verdade? Você quer alcançar? Quem quer alcançar? Descubra a porta do coração. O que falta para aquela pessoa? Nossa, às vezes você está evangelizando a pessoa, você está falando de Jesus, da palavra, mas a pessoa precisa de um prato de comida, precisa de uma cesta básica.
ela precisa de uma oração, ela precisa de um abraço. Você está falando, mas ela só quer ser ouvida. Quantos estão entendendo isso? A dificuldade nossa, irmão, é que a gente quer levar as pessoas com a nossa força. Mas nem a gente foi assim. Irmão, eu fui a pessoa mais difícil de se converter aqui nessa igreja. Eu era muito chato, muito chato. Eles me chamavam para o encontro, eu falava que não. Eu falava que não na lata, não. E ninguém convencia, irmão, ninguém convencia. Ninguém. Mas um dia, meu irmão, o poder de Deus me encontrou. O poder de Deus foi um sinal, uma bênção. Aqui foi uma bênção. Esses discípulos viram uma pesca maravilhosa. Jesus estava pronto para pedir, porque ele achou o coração deles. Eles precisavam daqueles peixes, diga amém. A gente quer alcançar as pessoas pedindo a mão dela, vem fazer alguma coisa na minha cela, vem. A gente quer montar uma equipe pedindo, vem, irmão, conquista o coração. Conquista o coração daquele homem, daquela mulher de Deus. Todo mundo pode ser conquistado, amém? Todo mundo pode ser conquistado, diga aleluia. Terceiro ponto, irmão, deixa a porta da sua equipe sempre aberta. Vou repetir, você tem uma equipe, mas deixa a porta dessa equipe sempre aberta. Olha o que está escrito em João capítulo 6, no verso 58 ao 68. Diz assim, Jesus estava falando eu vou resumir aqui, Jesus estava falando numa sinagoga, lá em Cafarnaum, e ele começou a falar um negócio que os judeus ficaram bravos. Nessa altura ele já tinha mais de 70 discípulos, ele tinha muita gente já, Jesus já estava muito famoso, e aí, meu irmão, ele começou a falar assim, olha, os seus antepassados, eles comeram maná, que Moisés orou e o maná do céu caiu e eles comeram. Só que eles comeram desse maná, desse pão do céu e morreram. Mas quem comer do pão da vida não vai morrer. Aí ele falou assim, eu sou o pão da vida. Eu sou, como se ele fosse maior que Moisés. Se você falar isso para um judeu, que Jesus é maior que Moisés, é capaz de deixar apedrejar. Então assim, Moisés é o extremo rabino para eles. E de repente Jesus fala isso, sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que ele perdeu, olha lá, ele perdeu vários discípulos. E depois ele chegou nos discípulos dos 12, na equipe máxima dele, que eram os 12, falou, vocês também não querem ir embora? Olha o que Jesus fez, espera aí. Ele podia ter saído lá sozinho, perdido tudo. Gente, como estão entendendo? Deixa a porta aberta. Por que eu falo isso? Não é para as pessoas serem abandonadas, mas é para você não prendê-las, diga amém. Não prenda ninguém. Não é a vontade de Deus. Gálatas está escrito assim, vocês foram libertos por Cristo para serem livres. Não deixa ninguém prender vocês. Paulo, quando ele escreveu para os Gálatas, os Gálatas eles estavam vivendo um período ali onde vários judeus se converteram a Jesus, começaram a falar para eles viverem as leis de Moisés. Tinha que fazer circuncisão, guardar o sábado, uma série de coisas, e colocando peso, a mais do que Jesus falou. E Jesus falou o seguinte, Paulo falou o seguinte, olha, se vocês circuncidarem, a obra da cruz foi em vão na sua vida. Olha o discurso de Paulo. Por quê? Porque não é o peso das religiosidades, não, meu irmão. É somente Jesus que salva, diga aleluia. É somente Jesus que salva. Aí a gente se depara com um cenário assim, Jesus tem uma equipe formada, ele está no auge do ministério, porque eu não sei se você já percebeu, mas é assim, Jesus começa com pouquinha gente, depois os 12, aí depois 70, 120, multidões, aí depois ele começa a apertar o discurso, raça de víboras, aí ele começa a apertar o discurso, eu não tenho lugar para reclinar minha cabeça não, hein? Se vocês quiserem me seguir, eu não tenho garantia nenhuma para vocês, a minha garantia é lá no céu. E aí o povo começou a deixar ele, ao ponto de, no final, ele ficar sozinho na cruz. Quantos estão entendendo isso? Mas eu posso dizer uma coisa para você, isso é um princípio importante. Jesus não ficou, não vai embora não. Repete essa frase aqui comigo. Anda com quem quer andar
e para com quem quer parar. Aí você fala, não, mas então eu vou abandonar. Não, meu irmão. Ó, não põe palavra na minha boca, não. Eu estou falando o seguinte, não jogue pérola aos porcos, porque senão aquela pérola vai dilacerar os pés do porco. É isso que Jesus disse, olha, se você ficar investindo muito em quem quer ficar parado, você vai jogar peso na pessoa tão grande, que a pessoa vai embora da igreja. Eu já fiz isso umas 1000 vezes, e eu me arrependo. Amém? Irmão, aprendi a cultura isso aqui que eu estou pregando para vocês, eu aprendi na minha vida. Eu era uma pessoa assim que eu queria resultado. Irmão, o resultado é a cruz. E ponto. Diga aleluia. Mas aí eu comecei, ao invés de colocar peso, tirar o peso. Falei, não, você não quer, irmão, vem aqui que eu vou cuidar de você. Agora está na hora de você ser cuidado. Você está entendendo? Aí a pessoa no final ela voltava. Eu falei, pastor, eu queria voltar. Amém, irmão, eu nunca imaginei que você ia embora não, sabia que você ia voltar. Amém? Anda com quem quer andar e para com quem quer parar, porque senão você vai pressionar a pessoa tanto que ela vai embora. A cultura da leveza, a cultura do reino de Deus. Jesus não forçava, irmão. Ele não forçava. Diga amém. E um quarto ponto para a gente viver essa cultura. Fala assim comigo. Permita que os membros do corpo façam o que eles nasceram para fazer. Vou repetir para você. Permita que os membros do corpo possam praticar aquilo que eles nasceram para fazer. Irmão, tem gente que não nasceu para algumas coisas, para cantar, para dançar, e tudo bem. Eu quero ler um texto com você aqui em Efésios 4,16. Está escrito assim, olha o que Paulo fala. Dele, todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Ou seja, o corpo de Deus, ou de Cristo, só cresce quando cada um faz aquilo que foi feito para fazer. Experimenta, irmão, tirar os seus sapatos, colocar aqui nas mãos e andar aí andar de cabeça para baixo assim. Não é função da mão sustentar o corpo. O que vai acontecer, irmão? Vai arrebentar os ossos. Esses ossos aqui não aguentam essa pressão. Não adianta você colocar uma pessoa que não consegue lidar com pressão para liderar. Porque liderar é lidar com o próprio diabo. Literalmente. É lidar com coisas difíceis, pessoas complicadas. Diga amém. A mesma coisa, irmão, se você pegar, trocar, vai de conta que você vai fazer tudo com os pés, vai pegar as coisas com o pé. Tem jeito? É difícil. É quase impossível, mas tem jeito. Tem pessoas que não têm os braços, conseguem fazer. Mas, irmão, não foi feito para isso. Tem gente que não foi feito para algumas coisas e tudo bem. Fala assim comigo, tudo bem. Vai se encontrar, meu irmão. Tem muita coisa para fazer. Fala, tem muita coisa. Amém? O que não pode é pessoas que não são chamadas para uma determinada coisa, ficar fazendo, porque foram pressionadas. Irmão, sério mesmo, não faça isso. Diga amém. Diga aleluia. Tem umas pessoas assim para mim. Romanos capítulo 12, verso 4 e 8, ao 8. Romanos capítulo 12, verso 4 ao 8. Gente, não é eu que estou inventando, isso é a Bíblia, tá? Olha o que diz a Bíblia assim, Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Todos temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo para as pessoas, que assim faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, se é ser líder, que exerça com muito zelo.
Se é mostrar misericórdia, que faça com muita alegria. Diga amém. Olha só, irmão. Tanto de coisa. Irmão, às vezes você é um excelente empresário. Já aconteceu de um empresário aqui da igreja chegar em mim e falar assim: ô, pastor, eu gosto tanto de célula, eu adoro ajudar na célula, mas eu não me vejo como líder de célula. Eu gosto de ser empresário, eu falei, irmão, glória a Deus, você se encontrou. Seja o melhor empresário. Aí eu li para ele esse texto aqui, ó. Seja um grande contribuinte. Seja alguém que vai financiar missionários do Elo da Esperança. Seja alguém que vai comprar o terreno do Elo da Esperança, porque ficou muito rico. Seja alguém que vai equipar essa igreja aqui, porque isso nós precisamos, irmão. Quantos estão entendendo? Ah, eu tenho um chamado para ser músico. Irmãos, vai estudar, estuda mesmo. Oh, não, eu sinto que esse é meu dom, irmão. Vai estudar harmonia, melodia, ritmo, escala musical, vai estudar campo harmônico, vai estudar as coisas. Fica bom, fica o melhor possível, porque aí você vai ensinar outras pessoas. Diga amém. Mas se o seu dom é liderança de célula, seja um líder de excelência, que é a Bíblia, ó. Se o dom é liderança, exerça com muito zelo. Faça direitinho. Cumpra o script, faça para valer. Amém? Irmão, eu não tenho ilusão. Foram 12 pessoas que mudaram o mundo. Não foi 1 milhão. Amém? Nós temos aqui 10 células que vão mudar essa cidade. Você está entendendo? E quando essas 10 células virarem 20 células, vão ser 20 células que vão mudar essa cidade. E assim por diante. Irmão, o importante é você estar dentro de uma célula. Por quê? Ali é onde você vai ser chamado. Aí você vai falar, mas eu não sou chamado para liderança. Mas ali você pode treinar o louvor, treinar o evangelismo, o dom profético, um monte de coisa você pode treinar ali. Diga aleluia. Posso estar entendendo esse negócio? Irmão, eu digo o seguinte, a célula é o maior laboratório de dons que existe. Ah, meu dom é caridade, então faça caridade na sua célula. Meu dom é servir, seja um grande servo na sua célula. Quantos estão entendendo isso aí? Mas é claro, irmão, eu não posso eu não posso falar isso, eu não posso deixar de falar isso. Os líderes têm uma bênção especial na Bíblia, amém? Tem uma bênção especial. Pastores e líderes que velam por almas. A Bíblia fala quão formosos são os pés. Então assim, há um galardão especial. Mas também há um galardão especial para aquele cara que contribuiu, que deu um dízimo, que permitiu plantar uma igreja num lugar onde não tinha. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, ó, para fechar, a Bíblia fala assim que quem serve um profeta recebe o galardão desse profeta. Meu Deus, significa que se você não tem o dom para ir lá na África, mas você coloca um dinheiro na mão de quem vai, esse é o copo d'água que ele precisava. E você não vai receber menos que ele. É a Bíblia. Você está entendendo? É a Bíblia. Eu amo a Bíblia, irmão, porque ela tira as emoções, ela coloca de lado as emoções e mostra a razão. Então veja bem, que hoje a gente vive uma igreja, uma célula, um discipulado, um pastoreio, uma amizade leve. Para de falar mal das pessoas, irmão. Para de criticar, para de ver só o lado ruim das pessoas. As pessoas são boas. Jesus morreu por essas pessoas. As pessoas merecem estar aqui, merecem Jesus. Aí você fala, não merece não, mas foi Jesus que disse. Quem sou eu? Fica de pé, vamos orar. Vamos buscar esse Deus, essa unção, irmão. Eu creio que Deus tem algo para essa igreja. Muito mais, irmão, do que técnicas, do que elementos, metodologias. É a cultura. Se a gente tiver uma cultura de amor, de carinho. Ah, mas a pessoa da minha célula, nossa, ela matou alguém. Irmão, primeira coisa, cuida dessa pessoa. Amém? Ah, a pessoa fez isso de errado, roubou. Irmão, Jesus comeu com pecadores. Ele veio pregar o evangelho para os pobres. Porque os ricos já tinham a sinagoga, já tinham os fariseus, já tinha aquilo lá tudo. Ele foi pregar nos botecos. Ele foi pregar nos prostíbulos. Ele foi pregar nos lugares que ninguém queria. Amém? Vamos orar.
Pai, eu te louvo, eu te glorifico, porque o Senhor trouxe hoje uma revelação do que é leveza, do que é o reino de Deus. O reino de Deus não é excluir pessoas, não é expelir pessoas, é atrair pessoas. Nós representamos o Senhor onde nós vamos. No nosso trabalho, será que o meu chefe se sente atraído pela minha religião? Será que ele se sente atraído pelo meu Deus, pelo meu Jesus? Meu Pai, nos ensina essa cultura que não tem peso, tem leveza. Pai, em nome de Jesus, quebra todo mal entendimento. Muitas pessoas entenderam a Bíblia de forma religiosa, de forma que pressiona, meu Deus, Pai, tira isso de nós. Coloca aqui uma igreja, Pai, que leva o evangelho puro e simples. Puro, mas simples. Que todo mundo pode entrar, você pode entrar. Ei, talvez você está aqui hoje, você está com pecado, você está no pecado. Quer dizer para você, a carta está na sua mão nessa noite. Abre a carta, está escrito: eu vou te salvar, eu morri por você. Deus, em nome de Jesus, que a gente possa ser essas pessoas que não julgam as outras, porque da mesma forma que a gente julgar os outros, nós seremos julgados. Da mesma forma que a gente pesar na mão dos outros, nós vamos ser medidos. Meu Deus, Pai, tira de nós esse espírito de julgamento. Quando a gente olha com soberba, achando que é melhor, meu Deus, Ele usa os que não são para colocar a nada os que acham que são. Pai, a gente quer ser humilde, pobre de espírito, como disse o Senhor. Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, aqueles que sabem que não é eles que fazem, é Deus, meu irmão, sempre foi Ele. Aleluia. Tire só um minuto para orar agora. Se arrependa, irmão. Eu me arrependo por tanta coisa que eu fiz. Se eu pudesse resetar minha vida, meu irmão, eu faria. Eu fui mau exemplo para muita gente. Seja um bom exemplo a partir de hoje. Traga-me para mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Seu amor é tão mais... Olha o amor dele. Que tudo que eu já provei, eu quero conhecer. Aleluia, Senhor. Pai, deixa a gente entrar dentro do seu coração nessa noite. Jesus, abra um espaço para a gente. Abra um espaço dentro do teu peito, Jesus. Deixa a gente entrar aí dentro. Deixa a gente experimentar um amor de verdade. Um amor que realmente ama as pessoas caídas no pó. Não nos deixa, Pai, cair na tentação de julgar, de falar mal de alguém. Aleluia. Cante isso. Me arrebatou. Ele te arrebata nesta noite. Ele te traz para Ele. Glória a Deus. Aleluia. Traga-me para mais perto. Traga-me para mais perto. Leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce. Teu amor é tão mais doce que tudo que eu já provei. Eu quero conhecer teu coração, Jesus. Aleluia! Leva-me mais profundo. Eu quero conhecer. Aleluia! Seu amor é tão mais doce. O amor dele é doce, é maravilhoso. Ele te atrai nessa noite. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Oh Jesus, como é bom saber que o Senhor está aqui. Irmãos, Deus tem algo para a sua vida, tá? Mas Ele quer que você seja leve, amém?
Se você está cansado, sobrecarregado, Ele quer que você seja leve. Diga aleluia. Não é uma vida cheia de ansiedade. Ah, como que eu vou pagar aquela conta? Irmãos, confia nele, o mais Ele fará. Aplauda Jesus aí. Amém?